Você acha que Deus controla tudo? Você acha que o homem pode fazer o que quiser? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a discussão é justamente essa. Deus está no controle de tudo? Se a gente olhar para o dia de hoje, o Brasil e o mundo está uma confusão. A gente está com taxas vindo dos Estados Unidos, nós estamos vindo com sanções contra pessoas do judiciário. E você nota na população, nas pessoas de um modo geral, uma certa animosidade, você nota em algumas pessoas até uma certa depressão, diria eu. Mas será que vale a pena você ficar ansioso? Será que vale a pena você ficar se descabelando por estas coisas? Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, lá para o tempo do profeta Daniel. Você sabe que os hebreus saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, dominaram Canaã, eram as 12 tribos. Essas 12 tribos acabaram sendo unificadas ao longo da história, foram governadas por reis, mas depois do rei Salomão, elas se separaram em dois reinos, um reino do norte, um reino do sul. O reino do norte foi levado pelos assírios, nunca mais voltou, e o reino do sul, que era ali onde ficava Jerusalém, que era a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim, elas foram levadas, essa região, esse reino foi levado em cativeiro para a Babilônia. E lá na Babilônia nós tínhamos o rei Nabucodonosor, poderosíssimo. Na época, imperador do mundo. Uma pessoa extremamente arrogante, extremamente poderosa e que fazia o que bem queria. Aí os judeus são levados em cativeiro lá para a Babilônia e a gente tem, nessa multidão toda que foi levada, a gente tem Daniel. Daniel é aquele que tinha 3 amigos que foram jogados na fornalha, mas não se queimaram. Chegou até a morrer o guarda de calor por causa da fornalha, mas os amigos não se queimaram, saíram ilesos de lá, nem cheirando fumaça, porque Deus os guardou. E Daniel é aquele que foi jogado na cova dos leões. Lembra? E um anjo segurou a boca do leão, dos leões, os leões ficaram bonzinhos ali com ele. Pois Daniel acabou gozando de prestígio com o rei, porque ele conseguiu interpretar um sonho que ninguém conseguia. O rei teve um sonho que deixou ele muito angustiado. Aí ele chamou os sábios do reino e os magos sábios, e ele falou o seguinte, ele falou, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e eu quero que vocês me digam o que significa isso que eu sonhei. E o pessoal falou, rei, não tem jeito, como é que nós vamos saber o que o senhor sonhou? Ninguém sabe. Bom, vou resumir a história, acaba aparecendo Daniel. Daniel revela o sonho que ele teve, o significado do sonho, e aí então Daniel é colocado assim entre os grandes da Babilônia. Posteriormente, esse rei Nabucodonosor teve um outro sonho e ele chama Daniel para interpretar esse sonho, porque esse sonho, de novo, estava mexendo muito com ele, deixando ele irrequieto, inquieto. E aí Daniel interpreta o sonho, dando essa palavra aqui para ele. Então a gente vai lá para o livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 4, é muito extenso, eu não vou ler tudo aqui, mas você poderia ler os capítulos 4 e 5, e eu vou dar a interpretação então. Então, Daniel fala de novo o sonho que ele teve, e ele vai dar a explicação do sonho. Então vamos lá, é Daniel 4, a partir do versículo 24. E Daniel continuou, e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça
que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Perdão, vocês viram aqui que eu grifei em amarelinho. Que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo daquela época. Tem um sonho. Daniel interpreta. E Daniel dá um conselho para ele ainda. Eu não vou ler tudo aqui, mas Daniel dá um conselho. Fala, olha, rei, você poderia se arrepender de seus pecados, tentar fazer a coisa certa. Quem sabe Deus deixar você em paz por mais um tempo. Mas o rei Nabucodonosor ouve essa interpretação. Ele já havia escutado aquela outra que ele tinha colocado Daniel entre os grandes. E depois de um ano, 12 meses depois, ele está lá olhando para o seu reino e ele fala, nossa, tudo isso é meu, tudo isso eu conquistei. Eu falo brincando que ele deve ter falado assim, glória a mim, olha como que eu sou poderoso. E nesse exato momento em que ele estava nessa soberba toda, né, uma palavra bonita, nessa jactância toda, a profecia de Daniel se cumpriu nele. Ele perdeu o juízo, suas unhas cresceram como se fosse de um gavião, os seus pelos cresceram como se fossem penas de ave, e ele fica, aqui na minha Bíblia fala 7 anos, nessa tradução que eu peguei, fala que ele fica 7 anos, mas no original fala-se 7 tempos, então são 7 períodos de tempo que a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas o fato é que são 7 períodos de tempo que ele fica então vivendo como um animal. Por quê? Porque ele não deu a glória a Deus. E a profecia falava, está aí para você ver, que ele só ia sair dessa situação quando ele desse glória, quando ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. E no final, ele reconhece, ele volta a ter a glória que ele tinha. Aí o seu filho acaba sucedendo ele, virando rei, e também tem sonho, também chama Daniel, Daniel também fala para ele o que ele tinha que fazer, e ele não faz, e ele morre no mesmo dia em que Daniel explicou para ele o sonho dele. Então, as pessoas ficam muito aflitas, extremamente aflitas, com os governantes. Mas, por mais estranho que um governante pareça, por mais que os caminhos sejam malucos, entenda o seguinte, é Deus quem está no controle de tudo. O mundo não é um carro desgovernado que está correndo a esmo de qualquer forma. Tudo é conduzido pelos eternos decretos de Deus. O homem tem responsabilidade pelos seus atos, mas é Deus que controla o destino de tudo. E cada rei que sobe, cada rei que desce, esses reis são colocados pela mão de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então, séculos depois, o apóstolo Paulo, também falando sobre esse assunto, lá em Romanos, no capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, ele conversando então com a sua audiência, que isso é uma carta destinada aos crentes que estavam em Roma, porque Paulo ia lá fazer uma visita. Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vou ler de novo essa parte que eu grifei em amarelo. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo,
mas também pela consciência. Se tem uma autoridade lá, foi Deus que colocou. E o apóstolo Paulo fala para você temer essa autoridade. Se você faz o bem, você não teme. Mas se você faz o mal, você tem que temer, porque ela carrega a espada. Isso significa que os governantes podem fazer o que quiser? Não, não significa. Mas significa que a gente tem que respeitar as autoridades. Aí, elas é que vão se entender depois com Deus. Assim como Deus tratou com aqueles reis que eu citei no começo, Deus trata com as autoridades de hoje também. Então, descanse o seu coração. Não fica aí preocupado com a situação do país, com a situação do mundo. Está tudo no controle de Deus. E a semana eu vi uma frase bem bonita, que fala assim, tranquilize-se, amanhã Deus continuará sendo Deus. E é verdade, que você possa se arrepender de seus pecados, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e que você possa encontrar essa paz que Cristo proporciona. Que você tenha uma excelente, maravilhosa e abençoada semana. A gente se vê no próximo vídeo. Sossega o seu coração aí. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.